é um magistrado que tem um trato bem restrito com a Defensoria Pública e com as demais instituições que compõem a Justiça. Tanto é que todos os defensores que atuam aqui no magistrado Guilherme só tem que aplaudir sua presteza aí e o respeito que tem pela Defensoria Pública. E não poderia deixar de render minhas homenagens a Vossa Excelência. Obrigado, Vossa Excelência. Não também poderia deixar de homenagear aqui o cientista promotor de justiça Hudson, que também, excelente promotor de justiça, passou pela comarca de Altaraguaia também, comarca que eu passei, e também tem um respeito muito grande pela Defensoria Pública e queria render minhas homenagens. E homenagear também os servidores da Justiça, aos policiais militares, aos presentes que estão aqui no júri, e aos réus, e ao meu colega e amigo Hugo Ramos Vilela, que gentilmente cedeu essa oportunidade de eu voltar ao Tribunal do Júri após mais ou menos 2 anos ausente, porque eu estou na área civil e hoje, por um conflito de defesa, surgiu a oportunidade de eu fazer essa defesa. E queria, antes de mais nada, cumprimentar também os jurados, que são os juízes desse Tribunal do Júri, pessoas mais importantes da sociedade, que aqui compõem o Tribunal do Júri e são os juízes da causa. A vocês, a Constituição confere essa legitimidade para proferir o decreto condenatório absolutório. Isso é um preceito constitucional e rendo minhas homenagens a vocês, pois são juízes dessa causa. Aqui, como introdução, vou falar sobre a instituição da Defensoria Pública. A instituição da Defensoria Pública é muito imprescindível para que haja o contraditório e a ampla defesa. Isso é muito difícil na sociedade atual da gente ter essa visão, porque hoje nós temos um certo grau de vontade condenatória exorbitante de condenar a qualquer custo. E para que haja isso, necessitamos de ter uma defesa séria, eficiente e eficaz, como a Defensoria Pública que está na Constituição Federal no artigo 74. E graças a Deus, nós temos uma Defensoria Pública aqui no Mato Grosso, forte, estruturada, porque o Estado aqui propicia que haja defensores públicos que passem no concurso público e possam estar aqui fazendo a defesa de pessoas que não detêm condições financeiras. De aqui, por exemplo, no Tribunal do Júri, de não ter condição de pagar o patrocínio de uma causa no Tribunal do Júri, que gira em torno, ontem eu estava até conversando com um advogado, em torno de 50 a 100 mil reais, uma causa dessa. Então a pessoa não tem condição, o que acontece? A Constituição nos confere essa legitimidade para que a gente possa defender em pé de igualdade com o Ministério Público também, que advindo de concurso público. Então, a Defensoria Pública é essa instituição que faz esse link propiciando que é a igualdade substancial da defesa. E aí, eu defendo que a Defensoria Pública é a instituição que faz parte dessa triangularização processual. Temos o juiz, temos o promotor, juízes vão dar a vocês, e tem que ter a defesa. Não há possibilidade com a nossa Constituição de haver condenação sem que haja a possibilidade da defesa falar, da defesa ser efetiva e realmente defendida. E aí que há um certo casuísmo atual de achar que é condenar de qualquer jeito. Não. Devemos respeitar as garantias constitucionais, porque a Constituição ela é o texto maior, é a lei maior que nos confere isso. Então a Defensoria Pública é essa instituição que propicia que pessoas que não têm condição financeira de patrocinar, de pagar um advogado, de ter uma defesa séria e eficiente. E por quê? Por isso nós estamos aqui. Tanto eu quanto o Luta e os outros defensores da comarca para fazer esse patrocínio.
próximo. E aí, pessoal, após essa breve introdução, vou abordar com vocês o processo da data de hoje. Nós temos aqui um processo no qual temos dois réus. Eu farei a defesa da senhora Regina Ribeiro Cardoso e o doutor Hugo fará a defesa do seu William Marinho Lopes. A data do fato foi no dia 11 de setembro de 2005. Por volta das 3h50 da manhã, quando o fato narra a denúncia. A denúncia narra, em breves linhas gerais, o seguinte, que a acusada Regina e a vítima Maria discutiram dentro de uma boate, que a acusada saiu do estabelecimento e encontrou o William. Logo após a vítima sair do estabelecimento, encontrou a acusada Regina e houve uma segunda discussão, que a acusada Regina recebeu um revólver da mão do William. Nesse momento, a acusada Regina desferiu um tiro no rosto da vítima, em decorrência das agressões pretéritas feitas. Mas esse aqui é um breve resumo da denúncia. A Regina foi acusada pelo artigo 121-K do Código Penal, que é o quê? Homicídio simples, que prevê a pena de 6 a 20 anos. Já o William foi acusado também como partícipe desse mesmo crime. O partícipe e o autor, a diferença é que o partícipe, o grau de concorrência dele para o evento é um pouco menor. Essa é a grande diferença. A Regina acusada como autora e o William como partícipe. E aí, pessoal, como explanado pelo promotor de justiça, o fato ocorreu o seguinte: naquela estabelecimento na casa noturna, estilos forró, do bairro São José, a senhora Regina chegou àquele estabelecimento e a vítima, Margot, vou apelidar aquela de Margot, que é Maria Nazaré Alves da Silva, ela já havia o quê? Há muito tempo provocando a acusada. Nos autos aqui, nos depoimentos que eu li no processo, resumi para vocês, 3 oportunidades a vítima procurou ela armada para desferir golpes de faca contra a acusada. Então, antes desse evento fatídico aqui, nós tivemos 3 eventos de agressão da vítima contra a acusada. Então, isso demonstra o quê? O grau de periculosidade dessa vítima na sociedade barra-garcense, principalmente no bairro São José. Ou seja, essa vítima não era uma pessoa bem-quista, uma pessoa bem-vinda na sociedade. E a Regina, naquela época, apesar de ser mais jovem, ia às festas, e havia um suposto ciúme da vítima em decorrência da Regina, supostamente ter um envolvimento com o marido dela. Isso não foi comprovado nos autos. Isso foi uma criação da mente da vítima que levou ela a fazer essas série de agressões contra a acusada. E isso demonstra o quê? Essa violência, esse grau de periculosidade dessa vítima. E aí, no dia do evento criminoso, no fato ocorrido, perdão, a acusada Regina chegou àquele estabelecimento acompanhada de algumas testemunhas que foram ouvidas, o Leonardo, entre outros. E aí a vítima fez uma provocação com ela, jogando cerveja no pé dela, demonstrando o quê? Chamando ela para o embate. Ela ficou quieta. E aí, após esse ocorrido, a vítima, aliás, a acusada, ficou lá e aí não pôde utilizar o banheiro interno, teve que usar o banheiro da parte externa. E nesse momento, quando ela voltou desse banheiro, a vítima estava armada com uma pedra. Pode ser comprovado aqui pela perícia da folha 36
que diz o seguinte aqui, ó, meus jurados. A pedra próxima à mão direita da vítima sugere que a vítima teve a intenção de intimidar a autora do disparo. E essa pedra está contida aqui, ó, na foto, folha 46, ó, a pedra do lado da mão da vítima. Sugerindo o quê? Sugerindo que ela estava com essa pedra que queria o quê? Agredir a própria acusada. Queria agredir ela. E o que a acusada fez? Naquele momento, naquela oportunidade, qual foi o meio dado à disposição dela? Aquela arma que o William forneceu para ela. E naquele momento, ela teve só uma saída. Qual foi a saída? Dar aquele tiro fatal. Para se defender das agressões daquele momento, que eram o quê? Iminentes. Se ela não se defendesse daquela agressão naquele momento, agressão iminente, ou seja, que estava acontecendo naquele momento, o que queria acontecer? Ela poderia morrer se ela não se defendesse. Então isso caracteriza a legítima defesa própria. A legítima defesa própria, ela está prevista aqui no artigo 25 do Código Penal, que diz: entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual, no caso, a direito seu. E é isso. Então, nesse caso, ela utilizou dos meios disponíveis naquele momento, de forma moderada, aquela arma que tinha naquele momento. E para repelir aquela agressão da pedrada, daquele monte de gente em cima dela, que ela falou aqui no interrogatório, foi bem claro, ela não teve outra saída a não ser isso. Outra coisa que deve ficar claro para vocês, que na legítima defesa não exige o cômodos de senso. O que é isso? A saída mais cômoda. Ou seja, porque na legítima defesa poderia ter aquela discussão. Ela poderia ter saído mais cômoda de sair daquele evento e deixar. Não. Na legítima defesa, a própria doutrina, a jurisprudência, a própria lei diz o seguinte: na legítima defesa o Estado confere ao próprio indivíduo a prerrogativa dele se defender e não buscar uma saída mais cômoda para aquele evento. E qual foi a única saída que ela teve naquele momento? A utilização da arma e o desferimento do tiro fatal, para repelir as agressões, que não só daquele momento, mas agressões que vinham de muito tempo. Então não há outra saída aqui que a defensoria vislumbre nesse caso concreto, a não ser a absolvição da acusada pela ocorrência da legítima defesa, que é uma causa de exclusão da antijuridicidade, que por sua vez exclui o evento criminoso. Não há, pelas provas carreadas aos autos, pelas testemunhas ouvidas, a testemunha mostrada aqui na carta precatória demonstra a briga, que a vítima partiu para cima dela e não teve outra saída, senhores jurados, a não ser ela fazer isso. E foi o quê? Desferir aquele tiro fatal para repelir as agressões perpetradas. É isso que eu vislumbro aqui. Outra coisa que a gente deve analisar é o seguinte: nós vemos a acusada hoje uma pessoa diferente da mulher. Uma pessoa casada, uma pessoa evangélica, frequentadora assídua da igreja Assembleia de Deus, 2 filhas aqui presentes. Vocês, como juízes do caso, não há como, na minha humilde opinião, a feitura de um decreto condenatório aqui seria totalmente descabido. Por quê? Porque nós temos aqui uma causa que exclui essa ilicitude. E também a vida atual dela é uma vida totalmente diferente, um fato episódico. Isso aqui, o crime de homicídio, é um crime que pode acontecer com qualquer pessoa da sociedade. Qualquer pessoa da sociedade está suscetível de repelir as agressões perpetradas em qualquer localidade ou qualquer hora dia. Então, esse não é um crime frequente, mas ocorreu. E aqui, nesse caso,
o decreto absolutório é a medida mais justa. Não há como escapar disso. E, excelência, você tem os quesitos? E aí, para que isso seja possível, o mais importante aqui, após a minha fala, é que vocês serão submetidos a uma quesitação. Quesitação são os quesitos que vão ser lidos aos senhores, e aí o voto de vocês, de vossas excelências, é muito importante para que o que eu disse aqui se transforme em realidade. O primeiro quesito que será submetido a vossas excelências é o seguinte: no dia 11 de setembro de 2005, por volta das 3h50, nas proximidades da casa do Dr. Leonardo Stiles Forró, na Vila São José, nessa cidade, a vítima Maria Nazaré Alves da Silva foi atingida por um disparo de arma de fogo na região orbital esquerda, causando a morte por traumatismo craniano cefálico. Essa aqui é acerca da maternidade. E aí, o que vocês têm que falar? Que sim, porque houve um crime. Perfeito? Segundo quesito, a acusada Regina Ribeiro Cardoso foi a autora do disparo de arma de fogo que atingiu a vítima Nazaré? Sim, foi ela. Então, primeira maternidade, sim. Segundo quesito, autoria? Sim. O jurado absolve a acusada Regina Ribeiro? Por óbvio, sim. Porque o decreto absolutório é a medida que se impõe. Porque, como eu provei para vossas excelências, apesar de ela ter cometido um fato típico, que é o crime de homicídio, ele resta amparado pela causa excludente da antijusticidade, que é a legítima defesa. A legítima defesa nada mais faz do que a exclusão do crime. E é isso. Para que haja essa materialização da justiça, no caso presente, faz-se necessário que haja esse decreto absolutório. Não há outra saída justa para o caso presente. O que vai ser a consequência disso? Ela vai ser absolvida e vai possibilitar que ela tenha uma vida tranquila e sem nenhum decreto condenatório contra si. E aí, como membro da sociedade, é isso que eu peço a Vossa Excelência, que se vote no terceiro quesito, que ela deve ser absolvida sim, com mais justiça possível. Era isso, em breves linhas gerais, que eu tive para falar com vocês. Não vou delongar em decorrência da evidência da legítima defesa e a ocorrência, como foi bem sustentado também pelo novo promotor de justiça que me precedeu. Um bom dia a todos e muito obrigado. Agradecendo Vossa Excelência pelas judiciosas manifestações e concedemos a palavra ao doutor